Bom dia, grande galera no Bichac. Seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui sobre esse mercado encardido. E hoje eu não vou falar de criptomoeda. Então, se você abriu aqui só para falar de criptomoeda, hoje eu não vou. Como esse mercado de criptomoeda tá uma caca essa semana, né? E ontem eu fiz uma belíssima análise aí, modestamente. Não estou dizendo que ela é muito boa, mas pelo menos ela é cheia de informação. Então, se você quer, se você não viu, de repente volta aqui no dia 6/3, você vai pegar uma análise onde eu falei geralzão do mercado, várias moedas, o que eu estou enxergando. Mas aqui eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz na semana passada, talvez na retrasada, que era traçar as VWAPs aqui do SP500, tá? Eu faço isso tanto no ES1 como no SP500. Augusto, qual que é a diferença do ES1 e do SP500? Porque o S1 é o mercado futuros, tá ok? É o mercado onde você negocia futuros do índice SP500. Ele abre no domingo à noite, funciona em basicamente a semana inteira, fecha na sexta-feira, final do dia, tem um intervalo aí de abertura e fechamento a cada dia. Agora não lembro se é às 6 ou às 7 horas, mas para você fazer uma análise contínua, né, ele acaba sendo mais interessante. Se a análise do dia a dia, como é que a coisa tá, mas o longo prazo você precisa usar o SP500, que aqui é realmente aonde a mágica acontece, tá ok? Então vou traçar as VWAPs, vou explicar por que eu uso VWAP, vou te dizer aí a minha percepção, de repente ela se encaixa contigo. Mas antes disso eu preciso lembrar vocês que hoje o presidente mundial do Sindicato dos Véios da Lancha, mais conhecido como Jerome Powell, tá ok? Ele vai dar um discurso hoje ao meio-dia, o mercado está muito tenso, está querendo esperar o que vai sair disso, ver se ele vai falar se vai subir a taxa de juros, se não vai subir, se os Estados Unidos está salvo, se não está, se foi tudo para puta que pariu ou não. Então a gente deve sentir aí uma grande balançada. Nesse horário eu não pretendo operar até esse horário aí, tá? Esperar o horário do almoço para fazer alguma coisa, porque às 11h30 a gente abre, vê o mercado, o SP500 oficial abrir, né? O mercado americano abre oficialmente e depois, logo em seguida, a gente tem o Jerominho aí falando, então deve ser uma manhã das duas, uma muito paradona, uma pancada para ser. Eu não quero me meter nessa treta aí, fica aí ao seu critério, tá ok? Rapidamente aqui sobre amanhã eu vou falar de novo, mas amanhã a gente tem GDP da Europa, tá? Então ficar um pouquinho de olho que logo cedo a gente tem GDP da Europa e depois na hora do almoço a gente tem o JOLTS, né, que é a Job Opening, né? Então são posições de trabalho abertas e não preenchidas nos Estados Unidos, seguido de mais uma palavrinha do nosso amigo Jerome Powell, tá ok? Bom, sem mais delongas, deixa eu esconder isso aqui agora, tô aqui no gráfico SP500, tá ok? Se você não sabe pegar o SP500 aqui, você vem aqui, ó, digita aqui SPX, pega o SP500 Index, tá ok? Eu gosto de usar aqui esse Index CFD-SP, tá ok? É o que eu gosto de usar aqui no meu dia a dia, tem vários, mas esse aqui é o que me parece ser mais fiel. Gente, o que acontece? Para você que não gosta de VWAP, tá? A ideia da VWAP é o seguinte, quando você pega uma média, você está fazendo uma média pura e simplesmente do preço. Então você não leva em consideração se naquele candle, naquele dia, naquele minuto, naquela hora, você teve muito volume ou pouco volume, tá? E você tem que sacar o seguinte, o mercado ele não está nem aí para o preço, tá? O mercado ele está aí para liquidez. Então, os market makers, eles querem liquidez, eles querem regiões onde eles podem vender muito e onde regiões onde eles podem comprar muito. Como isso acontece, né? A meu ver, de repente, tem tudo a ver com a playlist The Smart Money, tá? Então, você pega aqui no canal a playlist The Smart Money, a gente está começando com ela ainda, mas eu vou deixar o link aqui dela para você começar a conhecer. É uma das teorias, opa, apertei errado aqui, é uma das teorias, né, que tenta identificar essas regiões aí de compra e venda de market makers, tá ok? E assim, juro para você, o market maker não quer saber do preço, ele quer saber onde tem posições ali para eu poder comprar e vender, tá? Então a VWAP, ela traduz esse movimento de preço ponderado pelo volume. Então regiões, não importa se o preço subiu demais, mas não teve volume naquela subida de preço, ele tem um determinado peso para VWAP. Se de repente o preço fez uma pequena movimentação, mas com muito volume, aquela região tem mais peso para VWAP, tá ok? E assim, quando eu pego para traçar as VWAPs do SP500, eu procuro assim histórico, né, de grandes impactos na economia, tá ok? Então talvez o primeiro grande impacto que a gente tem que levar em consideração, para você que não era vivo, era apenas um bebê, né, vá procurar um pouquinho de informação a respeito do que aconteceu entre os anos de 2008 e 2009, tá? Que é exatamente esse fundo. Olha assim, olha aqui que sharp edge, né? Então isso aqui foi aquele momento onde a economia americana passou por um grande problema, já que muito dinheiro havia sido injetado no mercado, esse dinheiro estava sendo usado para poder comprar imóvel
imóvel, e aí a turma começou a se endividar com isso, porque o americano, ele comprava um imóvel, ele não terminava de pagar, ele ia para outro, aí não conseguia pagar, ia para outro, aí comprava mais um e não conseguia pagar. E aí, cara, isso acabou gerando um problema gravíssimo de liquidez, porque tinha muito imóvel com dívida e pouco dinheiro para pagar essas dívidas aí, mas eu não vou me alongar, tá? Então, essa vela, gente, do dia 9 de março de 2009, foi quando o preço bateu no fundo e ele se recuperou, tá ok? Então, essa daqui é a última vela dessa grande queda e essa daqui é a primeira vela de pullback para ganho de alta, tá ok? Então, eu vou traçar a VWAP aqui. Eu vou começar do comecinho. Então, VWAP você encontra ela aqui, tá ok? Você tem aqui a VWAP ancorada, clica nela aqui e clica em cima do candle, tá ok? E eu vou pegar ela aqui para te mostrar como que eu gosto de fazer. Então, você poderia optar aqui, olha, na fonte, você poderia colocar o fechamento do preço, certo? E aí você vai ver que a VWAP ela nasce aqui do fechamento desse candle, como é um candle de alta, abriu aqui, fechou aqui em cima, e ela vai pegando sempre o preço de fechamento e ponderando para o volume de cada um desses candles. É uma maneira, tá ok? Uma outra maneira de você trabalhar é, ao invés de você pegar o fechamento do preço, você pegar a máxima e a mínima dividido por 2. É uma outra possibilidade. E aí você vai ver que a VWAP ela nasce no centro do candle e ela vai pegando sempre a média de preço entre a máxima e a mínima de cada candle e ponderando pelo volume que aparece aqui embaixo, tá ok? Beleza? Como eu gosto de fazer, gente, eu não acredito que uma linha, né, defina o preço, né, defina a região de interesse. Desculpa, falei o preço não, mas a região de interesse. Então eu acredito que a gente tem que trabalhar com uma faixa de máximo e mínimo. Então o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e traçar uma VWAP na máxima do candle, tá ok? E eu tenho por hábito, você escolhe a sua cor, eu tenho por hábito pintar essas VWAPs de longo prazo de laranja. E aí depois eu crio uma outra VWAP, você vai ver que ela vai ficar sobreposta a essa, porque está com a mesma configuração. Vou clicar vou dar 2 cliques nela para poder mudar a configuração, venho aqui em Inputs e vou mudar para Low, tá ok? Feito isso, gente, né, essa linha de cima, ela pega a máxima do preço de cada candle e multiplica pelo volume. E aqui eu pego a mínima de cada candle e eu multiplico pelo volume. E aí a gente começa a perceber, gente, que essa é uma região que parece ter muito mais poder do que muita média que aparece por aí, ó. Tá? A precisão desse par de VWAPs ele é incrível e é incrível em cada um dos ativos que você for analisar, tá ok? Se você olhar, gente, olha aqui que belezinha, olha aqui que coisa linda, né? Então vem discutir VWAP comigo, bota aí, bota uma média de 200 aqui, faz uma comparação do que aconteceu em relação a essa VWAP, tá ok? Bom, aí o que, que eu quero olhar? O próximo grande movimento ruim que a gente teve na economia, se não me engano foi aqui, foi lá em 2015, não, ou mais para frente um pouquinho, foi em 2015 para 2016, aonde a gente teve aí também uma bela de uma afundada na economia. Eu não vou ficar falando aqui, ó, a respeito de todos esses momentos da economia, mas eu tive um sharp edge aqui muito forte, motivado aí por questões econômicas. Então aqui me parece ser um movimento de pullback para ganho de alta bastante relevante. Eu gosto de usar essa região, você pode usar a região que você achar mais conveniente, tá ok? Então tracei a VWAP, ela está aqui como de fundo, que foi a última região que eu tracei, vou traçar a outra aqui, ela vai ficar sobreposta, dou 2 cliques aqui, e movo isso aqui para a máxima do candle. Agora eu tenho uma segunda região bastante importante. Deixa eu tomar um golinho de café aqui, que está muito bom esse café. A próxima região que eu vou observar olha só, cara, ó, discute comigo, discute comigo, tá? Vem discutir, coloca aí uma média de 200, uma EMA de 200, coloca aí a porcaria que você quiser, que aí você, depois a gente me chama pro papo, tá ok? Beleza? Pessoal, um outro grande movimento muito importante que a gente teve aqui, olha, foi um sharp fall e sharp recover aqui em 2018, 2019, também movido por grandes fatores econômicos. Então, para mim, essa é uma outra região que me interessa demais. Então, eu venho aqui, olha, mais precisa, meu Deus do céu, bater um sol na minha cara agora, gente, pelo amor de Deus, será que eu vou conseguir? Não, vou ter que seguir firme, tá? Então, tracei aqui a primeira, que está lá na máxima do candle, a última configuração em que eu usei, e eu vou traçar outra aqui na mínima do candle, depois, perdão, eu vou traçar, né, tracei já na máxima, agora eu tenho que vir aqui e mudar ela para a mínima do candle.
E você deve adivinhar que o próximo movimento grande que eu vou querer pegar aqui vai ser o movimento de 2020, que é o nosso amigo Covidão aqui, que pelo amor de Deus, né? Esse aqui, tá ok? Foi violento, tá? Então, ó, percebe, gente, o que que acontece quando a gente tem um rompimento de VWAP? É uma coisa muito séria, tá? É uma coisa muito violenta. Então, depois eu vou pegar aqui e repetir o procedimento, tá ok? Repetir esse procedimento aqui. O primeiro foi na mínima, que foi a última configuração que eu usei. Agora eu vou clicar de novo e vou ter que fazer a alteração para máxima, né? Para criar essa outra região. Pessoal, essas regiões, elas são verdadeiras muralhas, tá ok? São verdadeiras muralhas. Elas são extremamente respeitadas pelo preço, tá ok? E quando elas são rompidas, geralmente a coisa dá muito, 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 muito ruim, tá ok? Beleza? Então aqui estamos, agora vamos vir até agora o dia de hoje, tá ok? Então olha só, gente, uma tentativa de rompimento falha, uma tentativa de rompimento violenta, e aqui uma boa segurada, uma lateralização em cima dela. Eu queria, assim, realmente que você fizesse o exercício e você encontrasse uma média que respeitasse mais o preço do que isso. Tá ok? Claro que você pode encontrar, eu vou gostar muito se você trouxer essa sugestão pra gente, mas eu não consegui encontrar, tá ok? Beleza? Então qual que é o grande fato aqui? Deixa eu tirar o zoom para a gente poder entender o que, que são cada um desses níveis aqui, tá? Então o preço ele está se segurando hoje, tá ok? No fundão do Covid aqui, ó. Ele está se segurando no fundão do Covid. Quem acompanha a análise diária aqui do canal, sabe que puta, quando o preço estava nessa região, eu falei, gente, ele tem uma possibilidade enorme de vir tocar nessa VWAP e a partir desse momento criar aí uma espécie de uma reação que a gente torce para que rompa o topo anterior e siga nessa tendência de alta, porque essa daqui é uma tendência clara de alta, né? Topo, fundo, topo, fundo. E aí é o seguinte, próximos passos, ou o preço realmente sobe aqui e rompe esse topo anterior para fazer um fundo menos fundo, tá ok? Ou então esse maldito preço, ele não consegue romper esse topo anterior, e ele pode formar aqui uma figura, como por exemplo uma xícara com alça invertida, pode formar um topo duplo, pode eventualmente dar uma escapada, fazer um ombro, cabeça a ombro, pode formar um triângulo descendente, e assim, tenha em mente, gente, que do meu ponto de vista, o seu ponto de vista pode ser diferente, esses aqui são os principais suportes do SP500, tá ok? Sendo que o suporte lá de 2008, ele está aqui embaixo. Tá ok? Se a gente perde esse suporte, gente, a gente pode ver realmente um grande caos na economia mundial. Tá ok? Até o suporte aqui de 2019, 2018, 2019, a gente vê que o mundo sobrevive, tá? Esse aqui que vem de 2015, 2016 pode causar grandes dores. Se o preço vier aqui, ele pode arrebentar a boca do balão, tá ok? Se a gente fizer um pequeno traço aqui, ó, mais ou menos da all-time high até esse toque nessa região, o mundo encolheu 25%. Tá? Vir até essa região aqui representaria um encolhimento mundial de 35%. E vir até essa região, a gente diria que a economia do mundo poderia perder 56%. Essa hipótese está descartada? Nenhuma hipótese está descartada. Mas a gente vai começar a discutir essa hipótese se o preço perder essa região do Covidão, depois se ele perder a região de 2018, se ele perder a região de 2015, e aí ele provavelmente vem buscar aqui a região de 2019. Você pode ver que é muito claro, ele perde uma região, ele vai buscar outra, ele perde uma região, a outra região vira alvo, tá? Não está completo ainda, né, essa minha análise pelo seguinte, eu ainda gosto de colocar algumas VWAPs de topo apenas e algumas VWAPs de fundo para não poluir muito meu gráfico, tá? Então, aparentemente a gente está em uma tendência de alta e essa tendência de alta não vai se concretizar enquanto a gente não romper esse topo aqui e enquanto a gente não fizer um fundo menos fundo que esse, a gente já tem. Mas a gente precisaria romper esse topo e esse topo para começar a sonhar numa recuperação de mercado, numa grande tendência de alta e por aí vai. Mas aqui parece que foi essa vela aqui, parece que foi um pullback, né, rejeitando essa região, e a gente pode sonhar a partir daqui em uma tendência de alta. E aqui eu gosto de usar uma técnica diferente. Eu coloco a VWAP aqui, tá ok? Mas eu uso apenas a VWAP de fundo, tá? Deixa eu dar 2 cliques nela.
eu uso apenas a VWAP de fundo, coloco aqui na mínima do candle e como é VWAP de fundo, que é o suporte para a gente ter esperança, né? A gente coloca aqui o verdinho da esperança e espera que o preço se segure aqui. E você pode achar que isso aqui é mágica, macumba, passe, acredite aí no que seus deuses recomendam que você acredite. E ó, você tem um toque aqui, você tem uma boa segurada aqui, depois você tem aqui isso funcionando como um suporte e à medida que o preço suba, essa VWAP vai subindo e a gente torce para que o preço respeite. Se você vê aqui, ó, eu tive uma lateralização sem nenhuma confirmação de rompimento. Então, por exemplo, eu não tive 3 cavaleiros aqui, tá certo? Eu não tive reteste com queda, então não tive nenhuma confirmação de rompimento aqui no diário, tá ok? Até cacei um pouco de liquidez aqui, cacei uma liquidez aqui, tá ok? Bom, então essa daqui, gente, eu acho que é a VWAP da fé no momento, né? A gente tem que torcer muito para ela funcionar. Mas eu tenho aqui alguns topos, tá ok? E eu gosto de fazer o que eu chamo de eleição de VWAP. Como eu tenho aqui um topo, outro topo, outro topo e outro topo, eu tenho 4 topos aqui. Esse aqui já fica inválido, porque esse topo aqui já ganhou o topo anterior. Eu gosto de ver qual que é a VWAP, tá ok? Que pode funcionar como uma grande resistência aqui. Então eu venho aqui, traço a VWAP aqui, ó. É só eu pegar aqui, perdão, vou tossir, gente, você tá de fone de ouvido, se proteja. Então eu vou pegar esse que foi o primeiro candle da queda, vou traçar ele aqui, mas eu não vou traçar no fundo, eu vou traçar no topo do canal, tá ok? Então eu vou mudar ela para vermelho, porque vermelho é algo que é bastante complicado, pode funcionar como um grande alerta se não romper. E aí eu venho aqui, ao invés de usar o fundo, eu vou usar a máxima do candle, tá ok? E aí a gente pode perceber, tá ok? Que o preço realmente, olha só, quando há um rompimento, é um rompimento violento, quando o rompimento é para baixo, ele é violento também. E agora, ó, você vê que bonito aqui, rompimento, reteste alta. Então, essa VWAP, embora ela tenha sido usada como suporte aqui, eu não vou usar ela, eu vou confiar muito mais nessa daqui. Um rompimento dessa VWAP, né, de fundo, ela é muito mais grave do que um rompimento dessa VWAP de topo, tá ok? De acordo com a minha maneira de ver o mercado, tá ok? Aí você pega e eu vou trazer ela para cá, para esse topo. Vamos ver onde é que ela tá. Ah, eu soltei no candle errado. Eu quero no candle do lado, tá, gente? Eu quero no candle do lado, no primeiro candlezinho aqui da queda. Vamos ver o que está acontecendo com ela aí. Tá joia? Ó, essa daqui também já teve um falso rompimento, funcionou como uma resistência, mas o preço já ganhou ela. Também não me interessa ela aqui. Então eu vou pegar e vou mover ela aqui para o primeiro candle da grande queda aqui, do grande desabamento. Tá joia? E olha aqui onde nós estamos e agora eu acho que você sacou por que que eu gosto de usar essa ferramenta, tá ok? Belezinha, não? Então, para mim hoje, qual que é a visão que eu tenho do SP500? O preço está preso entre a VWAP da All Time High e a VWAP de fundo, contando como uma principal suporte o par de VWAPs de longo prazo vindo do fundão do Covid, tá ok? Então, se a gente vê um rompimento claro, né, dessa VWAP, eu juro para vocês, gente, eu vou começar a ficar muito bullish, mas eu vou ficar muito animado para uma alta infinita, tá ok? Eu realmente vou começar a acreditar. Então, o que que eu gostaria de ver aqui, né? Eu gostaria de ver das duas ou uma grande vela com impulso, né? A gente vê um movimento de correção, de repente até esse topo anterior aqui e alta infinita, e aqui todos esses topos vão funcionar, né, daqui para frente como resistências a serem destruídas, e até que o negócio prove o contrário, a gente segue aí em tendência de alta. De repente eu posso ver um choque, alguma coisa nesse sentido, um não rompimento de uma order block. Aí eu estou colocando conceitos de Smart Money, e eu sugeri que você fosse até a playlist de Smart Money para poder pegar esses conceitos, que é o que eu tenho usado com bastante sucesso aqui no canal. Não tenho mentoria sobre isso, não tenho um curso sobre isso, todo o canal aqui, todo o conteúdo do canal, ele está gratuito para você. A diferença é que na área de membros, eu vou tossir de novo, proteja o ouvido. A área toda do canal, da área de membros, perdão, ela tá, eu diria que 90% mais voltada para análise usando Smart Money, baseados nos conceitos free que estão disponibilizados aqui no canal, tá ok? Talvez seja uma coisa bacana para você. Tem aqui embaixo, né, um vídeo do canal, um vídeo da área de membros para você, de repente, analisar e ver se é bom para você, tá ok? Ah, uma outra coisa, a gente tô deixando aqui também um vídeo do sorteio da Binance, né, aquele sorteio que você deixa lá um BUSD e se você ganha 500 BUSDs.
Se você não ganhar, recebe o seu 1BUSD de volta. E ainda tá rolando aí por mais 20 e poucos dias aquela promoçãozinha da Binance. Se você clica lá, você pode ganhar de 1 centavo a $30. Tá o link aí embaixo, tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado. Vai que você acha... Vou tossir de novo. Desculpa, gente. Você vai que você acha aí um dinheirinho na rua aí, e de repente vai guardando esse dinheirinho um pouquinho de cada vez, aí faz um montão. Por sinal, eu soltei aqui um outro vídeo, gente, sabe? Na verdade eu vou deixar o link dessa playlist aqui, que são aí como você ganhar dinheiro de graça sem colocar dinheiro, tá? É a playlist aqui Ganhe Cripto, tá ok? Sem gastar dinheiro, né? O termo correto é você ganha dinheiro sem gastar dinheiro. Dá uma olhadinha aqui, porque eu também falo de várias oportunidades onde você consegue criar, no segundo vídeo dessa playlist, como criar um holding na Binance sem você gastar $1 sequer, tá ok? Bom, e com essa análise aqui eu fecho o meu dia de hoje. Não sei, pergunta, gente, olha, você quer aprender mais sobre VWAP? Vai na playlist de volume, tem uma playlist só sobre volume, falando inclusive de VWAP, e tem uma playlist de VWAP. E assim, cara, eu tô para ver, né, uma análise que seja mais... Vou colocar a frase de uma maneira sábia. Eu não conheço uma maneira de analisar o mercado de longo prazo que me traga tanto conforto como uma VWAP, tá? Mas o que eu te falo é o seguinte, nessas regiões eu tenho uma certa facilidade de operar. Nessas regiões onde o preço está preso dentro da VWAP, ou em regiões onde ele ameaça romper para cima ou para baixo uma VWAP, eu tenho mais dificuldade de operar, porque é uma região de total indefinição. Forte abraço para vocês, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, eu estou sempre na área aí, gente.